Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula no canal Bolsa Fácil. E o assunto que eu separei para a gente poder conversar hoje é como que você pode trabalhar, como que você pode fazer a gestão da sua carteira de ações em determinados momentos que pode ser recomendado você parar de investir na companhia, tá certo? Essa aula aqui é muito bacana, muito útil. Eu já notei que é uma dúvida recorrente de você que me segue aqui no YouTube e no Instagram. Então a ideia é compartilhar com você de uma forma fácil como que eu vejo essa gestão da nossa carteira de ações, tá certo? Bom, primeira premissa, primeira coisa que eu sempre passo para você aqui é a nossa estratégia BBB. Até fiz essa brincadeira aí com o Big Brother Brasil para ficar mais fácil de você memorizar. Porque a nossa ideia é monitorar, é acompanhar, é filtrar ações de boas empresas, para que a gente mantenha essas companhias no radar. Depois a gente acompanha o gráfico, eu gosto bastante de operar no gráfico semanal no longo prazo, para a gente poder aproveitar essas oportunidades de comprar essas ações quando elas estão lá no fundão, quando elas estão baratas. E o terceiro B da nossa estratégia é o Buy and Hold. A gente conseguindo comprar lá no fundão, a ideia é que ao longo dos anos a gente consiga gerar uma máquina de dinheiro, uma bola de neve na nossa carteira, com a valorização das ações e o recebimento de dividendos aí cada vez maiores, estando bem posicionados, tá certo? Muito bem, como então que a gente consegue acompanhar, como que a gente consegue fazer essa seleção? A gente pode fazer um filtro das ações. Aqui no canal tem aulas a respeito disso, como que eu mostro para você como operar essas ferramentas. E a primeira premissa do investidor na Bolsa de Valores é: a gente quer ser um pequeno sócio de ótimos negócios, a gente quer de companhias lucrativas. Nesse sentido, eu recomendo que a ação que você pretenda investir, ela apresente margem líquida acima de 10%. Para mim, a margem líquida é a margem mais importante, porque é realmente o que vai sobrar de caixa na companhia depois dela pagar todos os seus custos, despesas, juros, dívidas, amortização, etc. Tá? E é também importante a gente dar uma olhada no ROI, que é o retorno sobre o investimento. Como o nosso foco aqui são ações nos Estados Unidos, hoje o filtro que eu tenho aplicado é um ROI acima de 5%, para que o prêmio de risco do mercado seja pelo menos acima do que a renda fixa nos Estados Unidos, tá? Depois, na sequência, uma vez que a gente consegue identificar companhias lucrativas, é importante que sejam companhias com baixo endividamento, que a dívida esteja sob controle, para que a gente não corra o risco de comprar a ação de uma empresa que possa vir a falir no médio a longo prazo. Então, quando a gente consegue pelo menos filtrar esse quesito aqui do endividamento, a gente consegue operar com uma probabilidade, como uma estatística melhor a nosso favor. Nesse sentido, eu gosto de setar, de configurar a dívida em relação ao patrimônio líquido não acima do que 0,5, ou seja, a dívida ela não vai comprometer mais de 50% do patrimônio líquido da companhia. E nesses patamares acaba sendo mais seguro, porque a gente entende que o endividamento está sob controle. E por fim, é importante que a gente procure companhias com múltiplos descontados, com múltiplos baixos, para que a gente tente pagar um preço mais perto, mais justo possível em relação ao que tende a ser o valor intrínseco da companhia. Nesse sentido, o PL, que é o preço pelo lucro, que vai dar uma ideia para a gente de retorno de payback do nosso investimento, para as ações americanas eu gosto de colocar em até 15 anos, para que a gente tenha esse retorno. Acima de 15 eu já entendo que a cotação pode estar muito esticada em relação ao valor intrínseco do papel. E a leitura também do PVP, que é o preço em relação ao valor patrimonial. Eu não gosto que supere o 2. Porque se for acima do 2, aí a gente já paga um preço acima do que tende a ser o dobro do valor justo da companhia, né? Então, por melhor que seja aquela ação, você pode acabar pagando muito caro aquele papel. Muito bem, então a nossa ideia é: a gente vai investir, a gente vai monitorar, a gente vai manter no radar, a gente vai caçar ações que correspondam a esses filtros.
Agora, o que acontece? Acontece que, às vezes, você, em um determinado momento, você acha a ação que corresponde a esse setup aqui, a esse filtro, você compra e depois de um tempo, a companhia ela foge do filtro. Ela perde ali os seus fundamentos e você fica numa sinuca, né? Porque num determinado momento a companhia era boa para investir, você comprou as ações, depois de alguns meses, de alguns anos, a companhia perde os fundamentos. É o que a gente fala aqui de fugir do filtro. Então, o que você deve fazer? O que eu recomendo? Que você pare de investir naquela ação, que você dê uma pausa, deixe aquela companhia em quarentena, segue observando, mas muito importante, muito importante, não feche aquela operação, porque as empresas, assim como o mercado econômico, a economia, enfim, elas passam por ciclos de mercado. Quando a gente começa a estudar os grandes investidores da história, a gente vê que isso acontece de forma recorrente, tá? Às vezes você monta ali a posição, então a companhia começa a prosperar, de repente vem uma fase de estagnação, ela recua, e nesse ponto aqui você acaba saindo da sua operação, você cancela, você anula a chance do papel se recuperar no longo prazo, e se você tivesse mantido essa posição, você teria feito uma verdadeira fortuna aí no longo prazo, tá? Como que a gente vai entender esse negócio aqui de não fechar? Isso aqui a gente associa, a gente combina com a nossa gestão de risco. Então, operar sem alavancagem, para que você operar só na ponta de compra, para que você consiga saber o quanto que você vai alocar em cada papel sem alavancagem, considerando que o papel pode cair no máximo até o zero. Os percentuais, então eu recomendo que uma ação na sua carteira não ocupe mais do que 10% do seu patrimônio. E quando você faz essa gestão de risco eficiente, você fica mais tranquilo sabendo que você dá uma chance para esse papel, uma vez que a companhia era boa, ela tende ou ela pode recuperar os seus fundamentos, ela pode continuar boa no futuro. E quando você tem essa gestão de risco adequada, você consegue passar por esse período de quarentena. Deixa o papel lá, vai oscilando, bem ou mal, mesmo que pague poucos dividendos, ele vai pagando, e você vai caçando, você vai remontando a sua carteira em outras boas ações que vão atendendo aqueles filtros no momento, e eventualmente essa companhia ela pode recuperar esses fundamentos e você voltar a investir nela no futuro, tá certo? Então é importante aí você ter essa dinâmica. Vamos dar uma olhada agora na plataforma da Xstation. Vou deixar para você o link na descrição desse vídeo para você abrir uma conta demo grátis, caso você tiver interesse. E aqui, alguns exemplos, tá? A gente tem, esse campo aqui é bastante útil. Eu tenho como exemplo aqui as ações da Vale. Do lado do ticker do papel tem esse ícone I, onde a gente vai conseguir informações ali do papel da companhia, bastante interessante, já bastante prático para você poder pesquisar a empresa dentro da própria plataforma, sem precisar usar algum site de fora, tá? Então, por exemplo, né, vamos aqui na Vale. Vale, de forma geral, é uma ótima empresa, mas essa aula aqui é um exercício, tá? Não é recomendação de compra nem de venda. E a gente vê aqui, preço para EPS, é o PL da Vale na casa de 4,5, atendendo ali o nosso múltiplo, né? E o PVP também em 1,10. Ou seja, nesse momento aqui, de forma resumida assim, a Vale atendendo aos nossos filtros. Então você poderia até, aproveitando aqui, esse momento que o papel caiu bastante, então poderia ser uma chance de você comprar a Vale lá no fundão, né, aproveitando-se aí de uma ação boa, barata e fazendo buy and hold no longo prazo para que a gente eventualmente poderia surfar uma valorização do papel e um bom recebimento de dividendos. E aqui do lado, olha só que interessante, eu coloquei as ações da Apple, que também é uma excelente empresa, mas num momento diferente, as ações da Apple lá nas regiões de topos de máximas históricas, e agora a gente vai dar uma olhada nas informações da Apple. Novamente, só a título de exercício, vamos dar uma olhada aqui nos múltiplos da Apple. A gente observa o quê? O lucro por ação acima de 40, então fugindo ali do nosso filtro de 15,
e também o PVP em relação ao valor patrimonial, quase em 66, acima do nosso filtro de 2. Ou seja, nesse momento aqui, mesmo a Apple sendo uma excelente empresa, ela pode estar com seus múltiplos muito altos, e no meu caso, por exemplo, eu não investiria. Mas o que você pode fazer também? O que você pode fazer é uma gestão aí da sua carteira. Às vezes você tem a vontade de investir numa companhia boa, que está numa região de máximas históricas, que está com os fundamentos um pouco fora do filtro que a gente aplica. O que você pode fazer? Você pode colocar um percentual menor. Então, por exemplo, vamos imaginar que a Vale hoje fosse uma ótima posição de entrada na nossa carteira. Eu recomendo que você não aloque mais do que 10% em determinada ação na sua carteira. Mas a Vale, estando numa ótima posição, você poderia alocar 10% em Vale. Mas vamos supor que você também quisesse comprar um pouco de Apple. Mas a Apple não estaria muito bem ajustada, com os fundamentos um pouco fora, o papel em máximas históricas. O que você pode fazer? Você pode alocar menos. Você pode alocar, por exemplo, 1%, 2% naquela ação. Por quê? Se o mercado continuar subindo, você pega uma parte do bolo. Você pega uma fatia do bolo para você, você não fica de fora da festa, você ganha alguma coisa. Agora, se o papel corrigir, como o tamanho da sua posição não é tão relevante assim na sua carteira, você não vai sentir a dor, você não vai sentir o negativo, você não vai sentir o peso, porque você sabia que, apesar de você querer investir na Apple naquele momento, não estava completamente ajustado, então você entrou com um risco menor para poder, se desse certo, ótimo, mas se desse errado, não cavar um buraco aí na sua carteira. Então você também pode ter essa mentalidade, esse ajuste de percentual de risco, tá? Mas é importante, a ideia dessa aula aqui foi trazer para você como que você pode se comportar para ir fazendo a gestão da sua carteira aos poucos, aí com calma, sem desespero no mercado, quando eventualmente um papel ou outro vier a perder os fundamentos, tá certo? Se você gostou dessa aula, deixa a sua curtida, se inscreve aqui no canal que tem muito conteúdo bacana para você ficar craque aí na Bolsa de Valores. E eu também estou lá no Instagram. Meu perfil é o @rodrigorebeck.cnpi, onde tem mais dicas aí para você operar na Bolsa de Valores ao longo da semana e a gente também pode conversar por lá, tá certo? Grande abraço, bons investimentos e até o nosso próximo encontro.